Bom, então, a nossa ideia é introduzir, através do exemplo simples, né, que é o caso unidimensional, a noção de superespaço e superespaço. Só repetindo, nas aulas anteriores desse curso, a gente introduziu a supersimetria em 3 dimensões mediante a construção direta de um conjunto de transformações que envolvessem bósons e férmions, e nós nos baseamos em argumentação muito simples, né? Contagem de Cotes, contagem dimensional, argumento de invariância de Lorentz, argumento de um pouco usando a questão de miticidade por causa dos esquilores anticondutantes, da função de Majorana, argumento de renormalizabilidade. E na aula passada a gente fez também dentro desse enfoque de construir à mão, né, um conjunto de transformações que pudesse ser o que nós chamamos de supersimetria, nós introduzimos no caso abeliano em 3 dimensões, a teoria de Bates, tipo Marx, teoria de Bates abeliana, acoplando o setor de matéria supersimétrica com o setor de meio supersimétrico. A ideia de Salame de Strasdil foi justamente de dizer, tudo bem, existem essas transformações supersimétricas, mas qual é a origem delas? Deve ter alguma coisa por trás. Será que essas transformações elas são o resultado de um conjunto de transformações mais fundamentais feitas no espaço e tempo e que nós não estamos vendo, mas que se repercutem nos campos dessa forma, né? A variação de um escalar como sendo um término, a variação do término como sendo um escalar? Ou será que isso aí é o resultado de um tipo de transformação mais profunda? Essa foi a pergunta. E aí, eles responderam a essa questão introduzindo a ideia de superespaço e supercampo, pensando da seguinte maneira: o pensamento é simples. Se existe uma supersimetria representada em termos de campos, ou seja, se existem essas transformações aqui, vamos trabalhar dessas transformações para término Majorana, esse parceiro de Majorana aqui. Parece que vamos deixar claro e depois a gente tinha esse famoso delta aqui. Então, essas transformações entre campos que são uma invariância, nós já tínhamos aprendido, não do Lagrangiano, mas uma invariância da ação, a gente constrói ações invariantes sobre essas transformações, ações supersimétricas. Tínhamos introduzido na aula passada também a noção do setor de Gauge. Então, nós temos um campo de âmbito, um campo de Gauge, se transformar através de transformação de supersimetria, são transformações de Gauge desse modo aqui. Então, esse aqui é o término lambda, o término de Majorana, parceiro do amigo da mesma maneira. Aí tínhamos aqui esse delta lambda, que era algo positivo, onde esse sigma menino é aquela, são geradores, né? De nós, aquelas comutadores desse ciclo, que é algo desse tipo. E aí tínhamos visto também que aqui a gente podia introduzir a noção de término, bolsa, é o som dele, a gente já fez. Pode falar. Não, não está. Diga, Denise. Pode falar. Não tem a física individual. Ela tem que ter um princípio primeiro, depois aquele princípio ser descrito no nosso texto, e depois teria uma cronologia para ou você pode, vamos dizer, acaba que você nunca sabe muito bem qual é o princípio, e você manda a simetria na frente. Então, por exemplo, aqui vai ver, você relaciona o campo azul com o lambda, duas coisas de uma natureza diferente. Isso aí, a pergunta é a simetria, a supersimetria,
ela tem um princípio que é guia, ou ela faz uma tricotagem, com simetria de ferro e bólico. Isso aí são pontos muito poucos que você dá. E daí você vai em frente com o criou por outro. Ferro de bólico criou por outro. Mas você criou por outro. Mas, digamos, a pergunta que tem é: será que é uma pergunta genérica, um pouquinho? Eu não entendi a pergunta, acho que todo mundo entendeu. Eu acho que todo mundo aqui, todos aqui, já são suficientemente vividos para ter a sua própria resposta. Acho que todo mundo tem uma reflexão sobre isso. Eu só vou falar porque eu tenho que falar com o aqui, mas se alguém, por favor, todo mundo coloca a sua visão. A minha percepção é que, como você colocou, se isso aqui é o tricô, será que tem alguma coisa por trás? A noção do salão de científica é que sim. Quer dizer, um pouco a visão deles é que se tem uma simetria que se realiza dessa forma em termos de campos, essa simetria deve ter uma ponta mais fundamental do próprio espaço. Porque quando você mexe com o término, você mexe com o espaço. A minha visão, minha percepção é, quando você toca no escalar, o escalar não está nem aí. Você faz qualquer coisa no espaço, o escalar não sente a rotação. Quando você mexe no vetor, você já está mexendo um pouco no sentido dos eixos que definem o espaço-tempo. Mas a gente aprende, todo mundo que também já é suficientemente conhecido, para saber que por trás do espaço-tempo existe uma estrutura mais fundamental e pode gerar um próprio espaço-tempo, que é o setor equilibrial do espaço-tempo. Então, quando você mexe no término, você está mexendo, como dizer assim, no DNA do espaço-tempo. Quando você mexe no vetor, não tanto. Pode estar mexendo, sei lá, está mexendo no órgão, está mexendo no coração, está mexendo no pulmão. Mas quando você mexe no término, está mexendo no DNA. Porque o término vai buscar a representação mais fundamental do espaço-tempo através do término, composição de término, a gente gera vetores, gera escalares, gera tensores. Então o término é aquele sentido mais profundo que o espaço-tempo pode ter. Então a ideia, se a supersimetria, o que ela faz é, sobretudo, introduzir um parâmetro fermiônico e, em cima de uma formulação de um modelo que seja dominado por bósons, sejam escalares ou vetoriais, eu introduzo uma nova gangue fermiônica, então eu estou mexendo. A ideia é, quer dizer, o cara que já tem uma certa percepção, né, pensaria, bom, eu estou mexendo nos términos, eu estou mexendo no espaço. Então, será que a supersimetria ela não pode ser remetida a uma simetria mais fundamental ainda que envolva o espaço-tempo? Não é Poincaré, porque a gente sabe que Poincaré não faz isso. Na Lorentz nem é Poincaré, não é simetria conforme, porque a gente também sabe que a simetria conforme não faz isso. Mas o trabalho de Vesulino, de 73, se chama o primeiro peito do Ocidente, que trouxe a simetria, que é o grupo da física sobre Vesulino. O que eles fazem? Eles, naquela época, o Zunino era um lobão nessa área, e o Vess também, eram teorias conformes, teorias de campo conformes. Por quê? Nós estamos falando de 72 e 73. O que está em voga nesse período que era tão importante? O fenômeno do scaling, vinha lá de 68 do Slav. Então estava em voga comportamento de teorias de campo, as teorias que estavam ressuscitando o comportamento no regime assintótico de altas energias, comportamento ultravioleta. No setor ultravioleta, quando você vai para a região de altíssimas energias, as energias são tão altas que as massas se tornam desprezíveis. E aí você começa a reconquistar uma invariância conforme, e aí você perde a noção de escala. Você está a altíssimas energias, todas as partículas se comportam como se fossem sem massa. Se elas não têm massa, você perde a noção do comprimento de onda intrínseca, e aí você tem uma teoria conforme. Então, naquela época, era muito importante tentar tirar informações a partir da simetria conforme, porque eles falaram também do regime de altas energias, os aceleradores já tinham surgido energias altas. E aí, Vesulino estava interessado em estudar qual é a forma mais geral de você implantar uma teoria conforme, né, no espaço-tempo. A gente já conhecia o grupo conforme, porque essa época o grupo conforme era conhecido. Então, as transformações de translação, as transformações de rotação do log, conforme o grupo de Poincaré, mais as dilatações e mais as chamadas transformações de buchos conformes. Então, você formava aquele grupo, né, o S124, que era o grupo de extensão, né, no espaço-tempo máximo, para S124, que é isomórfico totalmente ao S122. Então, esse aqui é o conforme o grupo.
é o grupo conforme, né, de 4 dimensões. Então, eles tentaram ver, o verso que eu estava vendo, era possível, esse grupo realmente era o mais geral possível que você podia construir em cima do espaço-tempo. E aí, nessa discussão, eles, já que você está mexendo naquele texto, estrutura do espaço-tempo lá no fundo, você tem que pensar em mexer nos términos também. Então, esse trabalho do Désio Lima, que é o trabalho assim, pela primeira vez propõe as transformações, pequenas transformações de supersimetria de lei. Essas transformações aparecem ligadas, né, a um estudo que eles fazem do grupo conforme. Então, está claro que você está mexendo na estrutura do espaço-tempo. A ideia do salão de Glacidica, a grande natureza dessa ideia, foi justamente ver isso, que por trás dessas transformações pode estar uma nova concepção de espaço. Então, depois de Kaluza-Klein, depois das teorias de Kaluza-Klein, que aumentam as dimensões do espaço-tempo, colocando novas coordenadas, em geral, de natureza espacial, é que Salão está se falar, não, o espaço, nesse caso, o nosso espaço-tempo, só o tempo, né? Mas o espaço de variáveis, né, do hemisfério espaço-tempo, ele deve ser estendido. Então, a noção do superespaço, tá? E o meu espaço é mais amplo do que o dele. Nesse caso, unidimensional, em vez de ter coordenadas T, X, Y, eu tenho coordenada T. Então, a ideia dele de construir o superespaço foi dizer, quem sabe essa coordenada aqui é uma coordenada bosônica, né? Coordenada contra as translações escalares, e eu vou acrescentar uma coordenada nova, que é de natureza anticomutante. Quer dizer, em uma dimensão nós não temos a noção de rotação, nós não temos a noção de término. Mas o que é mais parecido com término em uma dimensão é a introdução de uma coordenada de natureza grassmanniana, anticomutante. Simula o término em uma dimensão. Então a ideia dessa aula de Strasser foi dizer, não, o espaço tem mais dimensões do que a gente imagina. Não necessariamente só dimensões espaço-temporais. Uma dimensão nova, de natureza grassmanniana, uma única coordenada, ela é real, tal qual o tempo é, só que ela é grassmanniana. Então, e será que essas transformações que os campos sofrem, elas não são um reflexo de uma transformação de rotação ou de translação, não importa, feita nesse grupo de espaço, que é o superespaço? Então, a ideia do salão de Strasser foi que a gente não vai olhar as transformações de supersimetria primeiramente no campo, vai pensar, vamos primeiro ver que tipo de transformação eu posso fazer nessas coordenadas, uma coordenada bosônica e uma coordenada que simula aquilo que seria o término, e ver se, como consequência dessas transformações feitas nas coordenadas desse espaço, os meus campos reagem sofrendo aquela transformação. Então a ideia deles foi dizer o que é supersimetria. A supersimetria nada mais é do que uma transformação do tipo translação feita nesse espaço. Então a translação é pensada assim, a coordenada grassmanniana, que é a coordenada fermiônica, ela sofre essa transformação, deslocada por um parâmetro epsilon constante, de mesma natureza, grassmanniano e real. E essa transformação delinha, vai se ter mais, essa translação vai induzir também uma translação da linha coordenada T. Uma translação, como essa coordenada aqui é bosônica, e esse parâmetro aqui é fermiônico, eu tenho que introduzir anticomutante, eu tenho que introduzir o epsilon. O único jeito de fazer esse epsilon virar uma coisa que é bosônica é se multiplicar essa coordenada. Ou seja, essa transformação aqui é uma transformação linear. É linear inteira, que é uma simples translação, e essa transformação, além de ser uma transformação ao longo do T, é uma transformação também linear, ela depende linearmente de outra curva da coordenada θ. Claro, aí só aquela questão que a gente já aprendeu um pouquinho, esse produto aqui tem que ser real. Então a gente sabe que epsilon θ complexo conjugado, θ conjugado, epsilon conjugado. Mas como ambas coordenadas são reais, então eu posso trocar a ordem. Então o produto, né, de duas coordenadas grassmannianas reais se comporta como uma coordenada imaginária pura. Então a gente coloca o I aqui só para tornar isso aqui real. Só para garantir a realidade
já conhecia essa argumentação quando a gente fez a transformação do supercampo, do campo físico, do campo oscilar. Né? Então, vamos dizer, o que nós vamos fazer são translações nesse novo espaço. Tem, então, o conceito de dimensões extra. Então, não é só o LHC. O LHC, a ideia é que no dia quinta dimensão, mas é uma dimensão tipo da luz clara, é uma dimensão espacial mesmo. Aqui, temos uma nova dimensão. Temos um conceito de um espaço mais amplo, onde nesse espaço aparecem coordenadas de linear. Então, então, essa é a ideia do superespaço. Sei. E ele diz, pô, você está mexendo aí no meu tempo. Certo. Você está dando um ponto de tricô. Sei. E Epson, ou Epson testa, né? Deu ponto de tricô. E está tudo ali, vou ter mais um ponto de tricô. E aí, vem a questão. Quando o Einstein, quando ele mexeu no tempo, tinha lá um automóvel, ele fez o espaço, poder interagir com o tempo, né? Sei. Então não é que ele fez, era uma... Ele percebeu a unidade do tempo do espaço. Né? Então ele não deu ponto de tricô, não fez nenhuma jogada. Ali você mexe no tempo, são conceitos muito delicados, que vamos usar essa palavra, você deu um ponto de tricô. Agora depois, claro, vai ter consequências disso. A questão é ser permitido dar esse ponto. A ideia é, pensa-se num espaço mais amplo e a supersimetria, né? De uma certa maneira, a supersimetria, quando ela unifica bósons internos, no fundo, eu está unificando coordenadas espaço-temporais também que sejam positivas eletrônicas. Essa é a ideia. Porque você vê que, à medida que você refina, né, ou você aumenta o seu nível de energia, a percepção daquilo que é o teu espaço pode melhorar também. Você então pode ter novas coordenadas que você não percebe numa abordagem de baixa energia. Você sabe dessa forma. Eu acho que os produtos são uma coisa mais geral aqui. Eu acho que hoje em dia que é feita igual, aqui na entrada, né? É muito importante a noção de virtualidade. Virtualidade. Você precisa vivenciar a virtualidade. Então, o pluralismo pode ter ponto de tudo, mas uma virtualidade válida. Se tem realidade para essa virtualidade, ninguém sabe, o conversador é legal. Mas é importante se vivenciar com virtualidade. Mas, ao mesmo tempo, ter um pé atrás com a virtualidade. Só, por exemplo, o Rio que o pessoal critica muito, tem um cara aí, um francês, matemático, o jogo financeiro. Ele conseguiu lá naquela do Goldman Sachs, ele criou esse tipo de esses papéis que valorizam. E ele sabia que o papel ia ser valorizado. A companhia deu muito dinheiro. Gastou grana. Então, ele no mundo financeiro e vive inteiramente do valor virtual. Certo? O mundo físico nosso, de teoria, também vive do valor virtual. E isso que a gente pode ter que saber ideias que sem esse valor virtual também você não pode ser. E agora, sem uma crítica a ele, você também não vai ter isso. Eu acho que tem aquela frase, não é uma frase, acho que é um pensamento, né? Pensamento é um modo de uma postura do Einstein, né? Na discussão da teoria. Tem aquela famosa discussão, né? Que o Heisenberg conta muito o que ele fala, falou no seu livro, mas a discussão do limite da CIS, que foi o diretor da CIS, ele foi colaborador não, foi pupilo, vamos dizer, o Heisenberg. Saiu da Itália para trabalhar com Heisenberg, teve um período de formação com Heisenberg. Então ele contava algumas histórias. Ele contava a história de que, por exemplo, Heisenberg ficou muito assim, influenciado no primeiro encontro dele com Einstein. Quando a primeira vez que ele encontrou Einstein, ele leu várias coisas do Einstein. E ele chegou com o Einstein com um discurso que já era ultrapassado para o Einstein. O Einstein tinha pensado naquilo muito tempo antes. E o Heisenberg, quando foi falar com Einstein, foi falar em cima daquilo, sobre a questão da importância da observação. E o Einstein falou para ele, olha, eu mudei muito de ideia nesse tempo. Minha visão é que ninguém pode ter a pretensão de construir uma teoria olhando só para os observáveis. Para se construir uma teoria, você tem que realmente pensar em coisas muito abstratas e não observáveis. Aí ele parece que punha essa frase, né?
ninguém pode pretender construir uma teoria olhando só grandezas observadas. Uma teoria, e a teoria deve ser tão esperta, a teoria deve ser tão completa, que ela vai te dizer o que você pode observar, é a teoria que dita o que se pode experimentar. Então é um pouco essa visão que eu acho. E aí o Heidegger fala, se não fosse, pelo menos é a reflexão que ele conta, né? Se não fosse eu tenho percebido isso, quando o Einstein falou aquilo, a minha cabeça mudou na hora. Ele falou, eu não conseguiria propor o princípio da incerteza se eu não tivesse ouvido essa reflexão do Einstein. Se eu tivesse continuado a pensar que é preciso observar para fazer teoria, eu nunca faria o princípio da incerteza. Então, quando o Einstein diz, não se preocupa que a teoria, quando é boa, ela te diz o que você pode, o que é medível, o que não é, o que é mensurável, o que não é mensurável. Então, vamos dizer, é o que está falando da virtualidade. Se você quer construir uma teoria, você tem que partir para a virtualidade, para alguma abstração. Abstração em geral é matemática. Mas saber que você vai poder tirar dali aquilo que você vai observar. A física é mais observada. Você imagina que é física, é aquilo que você vai medir e observar. Mas a teoria pode ser mais completa. A gente sabe que hoje em dia a física também fala de coisas não observadas, né? Mas naquela época eu estou colocando. Então, essa visão assim é uma visão que ela influenciou Heidegger. Dirac, claro, pensava assim direto. Então, se ele pensar Heidegger, Dirac, Einstein, e a partir daí, todos nós somos ovelhas de grande rebanho. Foi mais ou menos educado pensando assim. Essa visão é muito assim do Dirac, a importância da simetria, a importância da abstração na construção de uma teoria, ela veio para os nossos tempos. Então, eu diria, o Salam, que era totalmente influenciado pelo Dirac, sobretudo, foi um pouco nessa direção, na direção de que você tem que ter uma virtualidade, alguma coisa que é muito fora da observação, se você quer construir uma teoria. Eu acho que a gente também, todo mundo tem a sua visão sobre isso, eu não conversa nem falo nada que é meu, das coisas que eu li, mas sobretudo que eu ouvi, e às vezes as pessoas contam diretamente, né? O próprio professor Dirac, o Andrés, quando deu algumas palestras, falando assim exatamente do que ele pensou quando construiu a equação, que pensou quando fez a proposição grandes partículas, que é muito diferente do que os livros vão contando para a gente. A gente já está pegando a coisa com muitos atravessadores no meio do conhecimento da informação, e aí a coisa, a gente sabe se o cara realmente falou aquilo ou não. E o professor Bullitt, ele falava muito que o Heisenberg já era morto, eu cheguei a pegar ele com 2 APT, bem antes, mas ele contava muito das reflexões que Heisenberg nele, e ele ficou completamente impactado. Ele falou que a cabeça dele mudou na hora. Quando Einstein falou, olha, esquece isso. Ninguém constrói uma teoria se acreditar que só existem coisas observáveis, e a teoria tem que dizer o que você vai medir. Acho que a frase, mais ou menos, a frase que está no livro é a teoria quem decide o que devemos medir. Então, isso aí coloca a gente dentro desse diferencial de pensamento. Vamos pensar numa coisa mais abstrata para ver o que a gente pode extrair de mais concreto daí. Então a ideia do Salam foi, se tem uma simetria entre férmions e corpos, e férmions são tão importantes na definição da estrutura do espaço e tempo, então o aparecimento desses férmions deve ser o reflexo de uma simetria mais forte que o espaço e tempo tem. E aí, não o espaço e tempo puro, o espaço e tempo estendido por uma coordenada que já traga, essa coordenada já traz, vamos dizer assim, DNAzinho daquilo que vai ser a supersimetria, essa coordenada das manhãs. E aí, a geometrização da supersimetria, ela fica um pouco por conta disso. Isso não é a geometrização, a implantação da ideia de simetria ficaria que a supersimetria que nós vemos no espaço dos campos, como sendo aquele conjunto de transformações, deve ser, no fundo, um reflexo de uma translação que é feita nesse espaço. Quando é feita uma translação nesse espaço, os campos que vivem só nesse espaço, quando nós passarmos para a teoria de campo, a noção de superespaço, então, ela vai passar para as coordenadas x, y, e aqui para coordenadas, vamos dizer, θ, alfa.
E aí, como eu estou no espaço-tempo agora, onde eu tenho a noção de rotação, as coordenadas grassmannianas vão ser componentes do inferno, do espinor. Então, nós vamos introduzir, quando a gente voltar aqui, o que é o superespaço em 3 dimensões, né? Essa coordenada aqui é uma coordenada grassmanniana, são 2 coordenadas grassmannianas, componentes de um espinor de Majorana. Um espinor θc, que é igual a θ, no espaço-tempo tridimensional. Então, eu teria as 3 coordenadas espaciais, T, X e Y, e as 2 coordenadas termônicas, e vou construir. Então, a gente pensaria, como construir translação que eu posso construir aqui, θ' alfa, igual a θ alfa, mais parâmetro de supersimetria, fica aqui, ó, aquele parâmetro F que aparece lá nos campos, é o parâmetro que está fazendo a translação da coordenada fermiônica, nesse caso, grassmanniana, e as coordenadas espaço-temporais, elas vão sofrer uma transformação que tem que ser linear em f e linear em θ. Então, o que eu posso construir aqui de mais criativo é algo desse tipo. Epsilon/θ. Então, construir aqui um escalar real, construir aqui um escalar real, abrir, né? São termos de Majorana, ambos de Majorana. Você tem um trivetor, né? Uma coordenada espaço-temporal real. Essa translação está acompanhando essa translação. Então, aquilo que nós estamos fazendo, aqui, propondo, que o Salange da CIG estaria propondo aqui numa dimensão, um problema mecânico, né? Um sistema mecânico de partículas, a gente estaria fazendo essa transcrição imediata do superespaço, se nós vamos pensar no teoria de campos, né? De campos que se desenvolvem nesse espaço-tempo. Então, a noção de supersimetria ela deve estar ligada a uma translação feita no superespaço. E aí, agora, a questão é, os campos que vivem aqui, e aí quando a gente pega aqueles campos escalares, o campo de Majorana, e o campo escalar F, esses campos aqui, eles vivem aqui no espaço x', né? Todos esses campos são construídos nesse espaço x'. E aí, a translação que eu estou fazendo nesse superespaço, nesse setor, esses campos estão definidos só em termos dessas coordenadas, esses campos não sabem da coordenada θ. Então, quando eu faço uma translação nesse espaço todo, no setor puramente espaço-temporal, os campos que aqui residem, eles vão sentir o efeito dessa translação daquela forma, ΔΦ igual a I, epsilon/π, e assim vai. Então, o que nós vamos poder perceber é que as transformações de supersimetria são, no espaço dos campos, definidos só no setor espaço-temporal, o reflexo de uma translação que eu fiz no espaço mais estendido, que é o superespaço. Então, é isso que é supersimetria. É isso. Acabou. O resto agora é procedimento, né, algebrismo, e aí, mas é isso, a ideia é essa. Nada mais simples do que isso. E aí agora, se é um superespaço, quem são esses campos, né, vistos do ponto do superespaço? Eu não vou trabalhar muito agora com a noção de teoria de campos, só para não complicar a notação, para a gente fazer a coisa mais limpa possível, clean possível. Tudo que a gente fizer aqui vale em qualquer espaço em termos, as ideias e os conceitos. Então, a primeira ideia então, que eles introduziram foi, bom, isso que são os campos, se eu tenho agora um espaço estendido, que é um superespaço, o que eu vou definir nesse superespaço? As funções, os campos clássicos, né? Que são funções diferenciadas das coordenadas espaço-temporais e que se transformam segundo representações bem definidas e redutíveis do grupo de Lorentz. Esses são os campos. Eu vou dizer, então agora eu crio a noção de um superespaço. O meu superespaço meu supercampo é um campo que não é só uma função contínua das coordenadas x', mas é uma função diferenciada das coordenadas do superespaço. Então vamos introduzir aqui um supercampo, que é uma superfunção T de T e T. Vamos pegar uma função que seja uma função dessas coordenadas. Oi, tudo bem? Essas coordenadas T e T. E aí, a ideia deles seria, quando nós fazemos, então isso vamos depois definir melhor o que é isso, mas se a gente definiu
esse novo objeto tem uma função das coordenadas espaço-temporais. Vamos pensar que como é que eu vou implantar as translações que eu fizer no espaço-tempo em cima desses caras. Então, a translação que define a supersimetria é essa translação aqui. Nesse caso unidimensional. Então, como que esse supercampo, vou agora representar essa transformação que é feita nas coordenadas do superespaço, vou implantar essa transformação nos supercampos. Então, vai adotar aquele ponto de vista. Né? Como é que vamos adotar aquilo que a gente chama de ponto de vista ativo? Né? Como é que a gente faz uma transformação de um campo? Quando a gente faz, por exemplo, grupo de ponta-rede. Eu tenho um campo φ de x. Qualquer representação do grupo lá, pode seja escalar ou não. Então eu penso que uma translação tem um gerador dessa translação no espaço dos campos, representa essa transformação. E a gente diz, essa transformação vai fazer a seguinte translação. Vai levar o meu campo φ de x e x' que é x mais a. Isso é como a gente pode, tem outras maneiras, né? Maneira ativa, eu faço uma transformação do meu campo, fazendo em cima do meu campo, representando a operação de translação no espaço dos campos por esse operador. E o papel dessa translação no final de tudo é deslocar, fazer uma translação nas coordenadas. Então vamos deixar o campo parado, faço uma translação nas coordenadas, é isso que nós chamamos de ponto de vista ativo. Então, claro, aí faz a famosa expansão, do lado esquerdo a gente tira, isso aqui é φ, né, mais um delta φ, quer dizer, o nosso delta φ do lado esquerdo, quando eu expando do lado esquerdo, primeira ordem em A, vai ter φ de x, né, φ de x, só para fazer alguma coisa na supersimetria, o delta φ de x. Do lado direito eu tenho φ de x', faço a expansão, φ de x mais ami de φ de x. É esse cara que nós sabemos quem é. Esse carinha aqui é simplesmente o comutador. I, A, T, com φ. Esse ladinho aqui, a gente escreve desse modo. Isso aqui é I, ami, T, φ. Então, aí a gente vai, compara. Então, a gente vê que o delta φ, o ponto X, que é o I, a Mi, φ, comparado com esse lado que os fios se cancelaram, né? Vou pegar a Mi, e aí, então, como esse parâmetro é arbitrário, a gente tira daqui a relação que a gente conhece, né? Que é a relação que representa, né? Então, aquilo que é o gerador das translações no espaço dos campos, no espaço de coordenadas, nada mais é do que o operador de coordenadas. Então, esse carinha aqui não. Tá no papel do momento. Seria o operador de momento, que representa a translação, o gerador das translações no espaço dos campos. Isso aqui é o gerador das translações no espaço das coordenadas, que ele fez justamente isso, ele levou x para x mais a. Então, a gente implementa. Então, para nós, isso aqui é uma transformação de campo sobre translação. Eu faço uma translação no espaço-tempo e o meu campo reage dessa forma. Então, é até uma noção que a gente tem simples aí da teoria dos campos clássicos. Então, a ideia deles foi, vamos fazer a mesma coisa agora, só que para essa super translação do superespaço. Então, vamos pensar que, ao fazer uma translação, uma transformação, onde nós vamos colocar o parâmetro da transformação, o gerador da transformação, você também vai papel do B, isso aqui vai estar atuando num supercampo que detecta para fazer uma translação. Vou transladar esse objeto aqui. Então, isso é o efeito, vamos colocar, o efeito de uma
observe supersimetria no supercampo. Então, isso aqui é a supersimetria vista nas coordenadas, da mesma forma que aqui eu tinha a transformação de translação vista nas coordenadas, é essa. E a transformação de translação vista no espaço dos campos era aquela exponencial que eu tinha escrito, que deu origem a tudo isso aqui. Então, vamos fazer uma, vamos dizer assim, Ctrl+C, Ctrl+V dessa situação. No superespaço, eu tenho um gerador de translação, eu chamo de quê? O parâmetro, em vez de ser o A' é o F, é um parâmetro espinorial, a diferença, tá? Porque ali é tudo grasmaniano espinorial. Nesse caso aqui nem é espinorial, é grasmaniano só. E isso aqui, o efeito dessa translação é, eu deixo meu supercampo parado e fiz uma translação nas coordenadas. Então eu fiz isso, né? Eu deixei meu supercampo aqui está parado, né? Eu peguei, transladei, peguei essa função aqui, em vez de calcular em Tθ, estou agora tinha ela em Tθ, desloquei ela para Tθ. Eu fiz essa transformação. Ponto de vista ativo. Muito bem, então o que isso aqui está dando para nós? Então, isso é a ideia de um supercampo. Nós não sabemos, agora que eu botei fio, vamos chamar de X. Não saber, ainda a gente não sabe muito bem o que está aqui dentro. A gente criou isso. A gente sabe apenas que isso é uma função diferenciada das duas coordenadas. Agora a pergunta, o que é diferenciar em relação à coordenada grasmaniana? Depois de isso. Então a ideia é essa. Aí a gente vai. Então, a gente expande o lado esquerdo. Expandindo o lado esquerdo, a gente vai ter x de Tθ mais esse lado aqui vai sair um ΔX. Vai ser, de novo, vai ser o comutador desse parâmetro aqui, que é aqui, um x. E do lado direito, eu vou fazer simplesmente uma expansão. Vai ser o x de Tθ, que já cancelou o x de Tθ que está ali, e vai sair aquilo, isso aqui, que eu acabei explícito. Então, isso aqui é o x T mais I epsilon θ mais epsilon. Então, como a gente fez lá no outro caso, a gente tem que fazer uma expansão em primeira ordem, né, dessa do lado direito. Então, eu vou derivo em relação ao T, multiplico pela variação em T, então I epsilon θ ddt do supercampo x de θ, mais, agora eu tenho que derivar em relação a essa coordenada e multiplicar pela variação epsilon, variação d θ de x mais. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente faz a expansão de uma função que é, quando a gente pega x mais ΔX, a gente sabe que tanto faz. Eu posso escrever isso aqui como sendo f de x mais ΔX vezes d dx de f, como também, se quiser, eu posso escrever isso aqui, é df dx vezes ΔX. Sem problema de ordem. No caso de uma variável grasmaniana, essa coordenada aqui, a variação com epsilon, isso aqui eu estou derivando em relação a uma coordenada zero. Então, essa variação, ela não pode ficar do lado que eu quiser. A gente, quando trabalha com coordenadas grasmanianas, a gente tem que introduzir a noção de uma derivada à direita ou à esquerda. Normalmente, o que a gente faz é isso. A gente define a noção de derivada em relação à coordenada grasmaniana. O que é a derivada da função? Como a gente pode definir a derivada de uma função, a derivada de uma função, o conceito que a gente introduz é esse, é f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. É aqui que está a definição do que é uma derivada. Aqui vamos definir da mesma forma. Então, isso aqui é um f de θ mais d de Δθ, d de θ de f. Então, eu vou definir, se eu quiser tirar a derivada de uma função f em relação a θ, o que eu faço? Eu expando, eu pego f de θ mais Δθ, subtraio de f de θ e vejo que é proporcional a θ. Isso seria a definição da derivada. Então, eu vou definir a derivada de tal maneira que a derivada seja sempre colocada
do lado direito, a variação da coordenada, o delta fica do lado esquerdo e o derivado do lado direito. Então, isso é o que a gente chama a literatura de uma derivada à esquerda, left. Left derivative. Left no sentido de que a variação de argumento está à esquerda. Então, é isso. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu quis expandir essa função inquieta. Botei a variação aqui e a derivada aqui. Então, vamos adotar essa definição de derivada. Se eu tiver, por exemplo, qualquer função, né? Qualquer função que eu tiver, se eu quiser calcular a derivada, a prescrição vai ser essa. Pega a função θ mais delta θ, subtrai de f de θ, e aí escreve isso aqui como sendo delta θ vezes alguma coisa. Essa alguma coisa que está aqui, eu vou identificar, vou definir como sendo a derivada da função. Então, essa é a nossa noção de derivada em relação a uma coordenada das. Então, fiz isso aqui. Então, isso aqui está dando para nós, do lado direito, isso aqui, então, da mesma forma que a gente fez lá, eu posso fatorar. Então, desse lado aqui, então, o meu delta x é isso aqui eu posso tirar, então isso aqui é I, epsilon, Q, x, tá? Esse cara, então, isso aqui, ó, I, epsilon, Q, x, menos x, I, epsilon. Então, eu vou... Vamos dizer que eu traga esse epsilon para cá, eu posso botar esse epsilon, sempre posso botar esse epsilon na esquerda. Aqui vai depender de você ter cuidado no seguinte: será que esse objeto x, já que agora eu estou nesse espaço que tem coisas comutantes ou anticomutantes, será que esse objeto x aqui é um objeto de natureza comutante ou é um objeto de natureza anticomutante, né? Vai depender. Eu posso pegar um x que seja uma função normal, mas eu posso pegar um x tem o mesmo caráter grasmaniano. Se tiver o caráter grasmaniano, claro que ao trazer esse epsilon para cá, vai ganhar um sinal menos e menos a mais. Se a gente commuta com isso, aí eu ganharia algo que seria I epsilon e o anticomutador de Q com X. É isso aqui. Se o X é um campo de natureza comutante, é um campo tipo um bóson qualquer, eu simplesmente posso trazer isso aqui para cá, se mudar o sinal, daria e é um computador de Q com X. Então, só a gente tem que ter cuidado assim. Mas a gente pode deixar isso dessa forma, tem um problema. O que a gente está querendo dizer que é como eu implemento a supersimetria. Então, a variável que dá a transformação de supersimetria desse objeto aqui, e aqui do lado é essa operação, e do lado direito eu vou ler isso aqui como sendo a representação diferencial desse operador aqui. Do lado que eu vou botar esse epsilon, eu vou botar esse epsilon aqui. Vou dar um epsilon. Então isso aqui vai dar dv beta mais dv. Você lembra que aqui a gente tinha isso aqui, ó. Temi, I, Ami, Temi, Fi. E desse lado aqui nós tínhamos Ami, Temi, Fi. Então a gente isolou o parâmetro, né? E aí a gente viu. Esse objeto aqui, então, é uma representação, é a representação desse operador aqui, que é o gerador, vamos dizer assim, formal no espaço dos campos. Então, a gente está tirando aqui dessa relação, isso aqui seria, então, a representação diferencial. Isso aqui é o que vai estar representando o Q no espaço de coordenadas. Esse Q aqui, o papel que ele faz ao transladar esse campo é o mesmo papel que esse operador faz para transladar esse campo no superespaço. Então, isso aqui daria para nós a representação. Se a gente quiser, vamos fazer a suposição de que o X é um supercampo normal de natureza comutante, como se fosse um escalar. Então eu posso botar esse epsilon, se colocar a ideia na nossa pressuposição, só para escrever uma expressão geral, é uma expressão de uma forma fechada, esse epsilon X, esse comutador é zero. Dizendo isso aqui. Esse cara é grasmaniano, mas esse cara não é grasmaniano. Eu descomuto. Então eu vou ter o lado esquerdo, eu posso colocar o I epsilon em evidência, vou ter o comutador Q com X, e do lado direito eu botei epsilon dv beta mais
Aí eu penso, esse epsilon aqui é completamente arbitrário, eu posso tirar isso aqui, e eu posso trazer esse menos si para cá. Então a gente queria no final de tudo que esse objeto aqui, que é essa grandeza aqui, é vamos dizer assim, o operador que realiza, que gera as translações no superespaço, no espaço de coordenadas, você vai colocar isso aqui, ele vai ser representado por isso. Quer dizer, isso aqui vai estar fazendo o papel daquele menos i de mi. Né? É a versão superespaço dessa translação aqui. Deixa eu ver agora. Então, esse objeto aqui está representando esse operador. Então a gente diz que essa grandeza aqui é o gerador. A gente usa a mesma notação, mas é meio abusivo isso. É o gerador da super. Da mesma forma que aqui. Né? Isso aqui não é exatamente esse PI grande. Isso aqui é o operador diferencial. Mas esse operador aqui, ele atuando no supercampo, ele faz o papel de transladar o supercampo. É isso que ele está fazendo. E esse operador aqui realiza essa mesma tarefa desse modo aqui no espaço de chão. Não sei se a gente fez. Então, isso aqui faz o papel, vamos dizer assim, aquilo que seria o momento, vamos dizer assim, do superespaço. É o IDMI, né? Essa grandeza aqui. Deixa eu apagar isso. Então, isso é a noção do que é um supercampo. O supercampo, quer dizer, isso marca já o início de um cálculo tensorial formal. Nós estamos definindo como uma grandeza se transforma sob um certo tipo de transformação. A gente cria um padrão de comportamento. Então, um supercampo é um objeto que reage desse modo, né? Esse modo aqui, consequentemente, desse modo aqui. Isso aqui vai fazer o delta X, a gente pode ler por aqui. A variação. O que é um supercampo? É qualquer grandeza que, quando eu faço uma translação no superespaço, o delta dessa grandeza é exatamente isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Acho que eu vou fazer isso. Reúne tudo isso aqui. Epsilon de θ aqui, epsilon então, isso significa. O que é um tensor para nós? Um tensor é um objeto que se transforma de um certo modo sob a rotação. No grupo de Lorentz nós aprendemos. Ele é um tensor do grupo de Lorentz, é um objeto, você tem dois índices, se transforma desse modo. Lambda, kappa, lambda, um transposto de lambda, T. Está falando. Isso aqui é um padrão. Faça uma transformação de Lorentz, esse objeto reage desse modo, então isso é um tensor de segunda ordem, com a variante do primeiro índice, com a variante do segundo índice. É a noção de um tensor. Eu estou definindo a mesma coisa. Estou introduzindo a noção de um tensor, que é o supercampo, que tem um comportamento bem definido sobre translações no superespaço. Delta varia, fiz aquela translação no superespaço, essa grandeza se garante um supercampo. Ela vai se transformar nesse modo. Ou, se quiser, eu posso escrever isso aqui. Aqui está claro essa noção. Posso escrever esse delta X, se eu quiser. Isso aqui. Posso botar o epsilon em evidência. Isso aqui é delta. Esse delta. DDT atuando no X. Mas quem é o conceito? Não é o quê? Isso aqui é. Que é tudo isso, né? Então, isso aqui é IQ. Esse delta aqui é. Então, isso aqui é I epsilon Q. Então, a variação do cara é I epsilon Q, I epsilon Q, onde Q é esse objeto. Certo? É isso que é um supercampo. Então, a gente introduz a noção dessa. Agora, vamos ver o que está dentro do supercampo. A gente sabe que uma função geral, diferenciada das coordenadas do espaço-tempo, se eu disser que essa tu impondo essa lei de transformação, isso é o meu supercampo. Agora, o que está dentro desse supercampo? O que a gente pode encontrar dentro dessa função? Então, aqui a gente tem esse ponto de vista que a gente adota aqui, é o seguinte: se isso aqui é uma função diferenciada nas duas coordenadas, significa que eu posso expandir essa grandeza como uma expansão inteira. Qualquer campo é um campo. Se o campo de x é uma função diferenciada das coordenadas, eu posso dizer que esse campo é φ de 0 mais xmi dmi de φ calculado em 0 e assim vai. Mas eu posso definir esse campo pela sua expansão inteira, sua expansão
função ali na torre da origem. Nesse caso aqui, eu posso fazer isso. Nada me impede de eu pegar esse aqui, vou fazer a expansão dele nas torres dele. Uma expansão inteira, né? Todas as potências de T interna. Mas não adianta, a gente não faz isso para campo. A gente não pega o campo, expande todas as potências na torre. A gente deixa o campo quieto. Mas θ tem um caráter bastante interessante. Qualquer expansão em θ para da primeira ordem. Porque θ2 é zero. Então, nada me impede de dizer que a expansão, se essa função de definição é uma função diferenciada das coordenadas, essa função aqui eu posso escrever ela como sendo um termo independente de θ, mas um termo linear em θ. Aí, claro, se essa função aqui for real, quero que isso seja real, quero que isso seja real. Então, claro, se isso aqui é uma função de natureza escalar, tem o mesmo comportamento que a coordenada x. Vamos supor que eu esteja falando de uma partícula x em movimento unidimensional. O modelo que eu quero construir é esse aqui. Isso aqui é a minha teoria de campos em uma dimensão, a teoria de campos clássica, né? Em uma dimensão. É um oscilador harmônico, uma partícula num posto de potencial. Então, o meu campo é o campo x, e a minha coordenada é a coordenada D. É um problema de uma teoria de campo unidimensional, um modelinho mecânico. Então, vamos dizer que eu quero que x seja uma coordenada. Então, x é real. Então, essa coordenada aqui sendo grassmanniana, claramente essa coordenada tem que ser grassmanniana para o produto se comportar como uma variável real. Então, se isso aqui é grassmanniano real, isso aqui é grassmanniano real, eu boto um I aqui. Então, esse I aqui entra sempre com um fator corretivo para garantir que I, θ, psi seja um número real. Né? Eu vou até aqui para vocês que a gente na prática começou dentro do 24 e 20, né? I, θ, psi, complexo conjugado, é I, θ, psi. Devido àquelas propriedades, né, de tirar o complexo conjugado variável das contas. Então, beleza. Então, isso é a expressão mais geral em θ do meu supernova. Claro que agora, se eu quiser expandir x em potências de t e psi em potências de t, eu parto doar essas dependências como sendo uma função diferencial x de t. Então, isso aqui, vou apagar isso aqui, é o meu supercampo. Então, a questão é, agora, se eu sei como esse supercampo se transforma, sob transformação no superespaço, eu vou poder saber também como x e se transforma. Eu imagino o seguinte, isso aqui, vou pegar a minha variação. Quem é meu delta x? Eu defini. Meu delta x de θ, da mesma forma que eu defini aqui. Na verdade, quem foi meu delta x? Né? Meu delta x é esse x aqui, comparou esses dois lados aqui. Né? A gente pegou isso aqui é x mais delta x. Isso aqui é x mais esse delta x vindo aqui. Então, o delta x é o x de t', θ', menos x de t'. É isso que eu fiz ali. Então, o meu delta x, que está aqui, ele é o x de t', θ', definido dessa forma. Menos o x de t'. O que eu fiz aqui. Tá? Então, nós estamos definindo dessa forma. A gente faz a translação nas coordenadas. Do ponto de vista, a gente sabe que esse teoria de campo, a gente adota o ponto de vista também ativo. A gente pode fazer isso. Eu posso definir x'. Quando a gente faz translações, né? A gente pode fazer uma translação, meu campo φ de x' é igual a φ de x. Isso aqui é o comportamento de um campo, sob translação do ponto de vista passivo. E aí, eu digo que φ de x', φ de x mais a, isso aqui é o φ de x. E aí eu vou comparar quem é meu delta φ. Meu delta φ é o φ, então o φ' meu delta φ é o φ' de x menos o φ de x. Então, a gente faz aqui o φ de x mais a mi de φ' de x igual a φ de x. Aí eu jogo esse cara para lá, defino. Delta φ então é a variação funcional, é o φ' de x menos o φ de x. Como isso aqui já é de primeira ordem a mi, esse φ' pode ser identificado com φ. Então a gente vê que o delta φ é igual a menos a mi de mi φ, que é a mesma coisa. Então são duas maneiras diferentes de implementar uma transformação.
Beleza. Então, isso aqui nós vamos fazer. Então, vou apagar isso aqui, vou voltar isso aqui depois. Vamos ver como é que esse supercampo ali se transforma. Então, a gente pensaria da seguinte maneira. Esse meu objeto aqui, esse meu supercampo delta x, né? Vou botar assim. Delta x de t. Então, vamos trabalhar do lado direito. X de t' θ'. É x de t' mais i θ' psi de t'. Estou pegando x de t', não é x', não. X de t' θ'. Bom, vou botar t' θ' na primeira expressão, menos o x de t'. Nós estamos adotando essa menos o x de t'. Então, menos o x de t menos i θ psi de t. Tá? Agora, isso aqui eu conheço. Quem é t'? T' é θ, t mais i epsilon θ. Então, isso aqui é x de t mais a variação que o t sofre. I epsilon θ ddt de x. Então, x ponto. Então, esse é o x de t' expandido. Esse lado aqui tem mais termos. Esse lado aqui, o θ' θ mais epsilon. E o psi de t' é o psi t mais i epsilon θ. Menos, né? Vamos trabalhar só esse terminho aqui. Então, esse terminho aqui vai. Primeiro termo aqui, ó, θ. Aí eu vou multiplicar quando eu expandir isso aqui. O primeiro termo é psi de t. Então, faz aparecer o termo que já está lá, que é o i θ psi de t. Depois, esse θ aqui iria multiplicar o primeiro termo da expansão. Quando eu expandir esse psi de t mais i epsilon θ, o que vai dar? Isso aqui é psi de t mais i epsilon θ psi ponto. Voltado de psi de relação, expandindo o psi de t mais i epsilon θ. E vou multiplicar, claro, o θ mais epsilon. Multiplicando por θ, esse termo que eu já fiz. Esse termo aqui vai produzir essa combinação θ, epsilon, θ. Epsilon e θ a gente comuta. Então isso aqui é menos θ2 epsilon. θ2 é zero. Tem uma única variável Grassmanniana. Então esse termo aqui desaparece. Ali. E agora o outro termo que eu vou ter vai ser esse epsilon aqui. Eu vou produzir o i epsilon, né, multiplicando o psi de t. Isso. Então, esse termo aqui cancelou. X de t menos x de t. Esse termo aqui também cancelou. Então, a gente obteve desse lado aqui, no final do dia, uma expressão que é um termo independente de θ, que é i epsilon psi de t, mais um termo linear em θ, que é i epsilon θ x ponto. Estou só fazendo cálculo célula agora, eu já defini a minha prescrição do que é a variação de um supercampo. Então, isso aí a gente tem que definir, não significa que é único, né? Nós adotamos esse ponto de vista aí, em que a gente pega o campo e leva mas o ponto de vista chamado ativo. Nós adotamos o ponto de vista passivo. O Ramon, o Luiz estava me mostrando, né, Luiz? O Ramon, ele adota, tudo bem? O Ramon adota o ponto de vista passivo, que você mostrou. É uma questão de gosto, para teoria de campo, você pode adotar um ou outro. Se não tem quebra da simetria de Lorentz, os dois são equivalentes. Não tem problema. Bom, mas é isso aí. Então a gente observou o seguinte: o ΔX, justamente, ele mantém a mesma estrutura de um supercampo. Ele tem um termo que é independente, quer dizer, no fundo eu posso dizer que o meu ΔX é o ΔX de t, que é o termo independente de θ, e tem um termo aqui que é mais i θ e ΔX de t. Isso é o meu ΔX. E aí a gente está lendo exatamente aquelas transformações
que saem para os campos componentes, nesse caso, para as coordenadas componentes da supercoordenada. Quando eu estou falando tudo em uma dimensão, eu não estou falando de supercampo, na verdade é abusivo, eu estou falando de supercoordenada. E aí, ΔX é I epsilon psi. Então tá aqui aquela nossa ideia que nós aprendemos lá no modelo de Wesso-Lino. A variação do campo bosônico é a coordenada fermiônica, a coordenada grassmanniana, parâmetro da supersimetria e a variação da coordenada e a coordenada fermiônica. E o delta psi, que é o coeficiente do I beta, que só tem que ter cuidado, né? Falando de comutação, e o delta psi está aqui. Quero comparar o termo em θ com o termo em θ. O epsilon está na frente, faz diferença, porque essas coordenadas anticomutam. Então, eu trago o θ para cá. Então, θi. Então, eu vou ter que o meu delta psi é menos epsilon x. Só para vocês verem bem a gênese da supersimetria, tudo aquilo que a gente fez construindo na mão, olha como é que está se reproduzindo. Essa é constante. Lembra que eu falei para vocês? A componente alguma coisa se transforma como uma derivada total. Hora que você tem um bom candidato à ação. E a variação de supersimetria desse cara, quem quer que seja esse cara, é uma derivada total. Isso aqui está fazendo exatamente o papel daquele campo F nosso. Delta F, que era I, epsilon barrado, delta I, epsilon. Espera aí, só. A variação desse campo é uma quadrodivergência. Então, isso aqui, do ponto de vista de uma ação invariante, a mesma coisa está acontecendo. E aí, a variação da coordenada comutante é a coordenada, depende da coordenada anticomutante, e vice-versa, a coordenada grassmanniana é a derivada temporal disso. Então, nós chegamos a uma transformação dos campos os campos componentes, vista por um cálculo, vamos dizer, tensorial no superespaço. A gente introduziu a noção de um supercampo, que é um supertensor, supercoordenada, impus, né? Fiz a imposição de que, sob uma translação, esses objetos vão reagir dessa forma, que é o que a gente faz também quando a gente estuda teoria clássica de campo. O que é um campo clássico? O que é um campo, quando a gente faz teoria clássica? Campo clássico é uma função das coordenadas, qualquer, uma função φ de x, que, sob translações, se comporta daquele modo, né? Da φ, epsilon i, dI, e sob rotações de Lorentz, linha x', se transforma em função lambda, blá blá, φ de x, ganhando vezes. A gente define desse modo aí. Então a gente impõe o que é um campo, né? A transformação de um campo sobre rotação, sobre translação. Aqui eu impus a transformação do supercampo sobre translações do superespaço. Mas o que a gente está observando é que justamente a translação no superespaço, ela se reproduz nos campos que estão dentro, nos objetos que estão dentro do supercampo, como transformações entre essas grandezas. Então, o supercampo, no fundo, é um supermultiplete. Por quê? Porque são coordenadas que se transformam umas nas outras, né? Elas formam um conjunto fechado sob as transformações do supersimetria. Então, muitas vezes a gente chama o supercampo de um supermultiplete, porque simplesmente ele carrega diferentes componentes que se misturam entre si sob transformações de supersimetria. Está certa a ideia? Então, isso valeria em qualquer dimensão. Quando a gente for para 3 dimensões, para 4 dimensões, o exercício é exatamente só que em vez de epsilon, é epsilon alfa, em vez de psi alfa, e vai ter um gama-mezinho no meio, porque quando tem rotação, quer dizer, a gente vai definir que a supersimetria, que o parâmetro da supersimetria se distribuiu, não somente com a coordenada grassmanniana. Como nós estamos hipersimplificando a discussão, indo para uma dimensão, eu não tenho a noção de vectores, mas eu tenho a noção de coordenadas anticonstantes. Então, isso é a definição do supercampo e como ele se transforma. E aí, sabendo como o supercampo se transforma, a gente lê como as componentes do supercampo se transformam. Por exemplo, suponhamos que eu pegasse um outro exemplo de supercampo. Não um supercampo de natureza, como eu coloquei aí, de natureza bosônica,
Mas vamos supor que eu pegasse um supercampo lambda que seja uma função de t e θ, mas que seja uma função grassmanniana. Então, natureza grassmanniana. Então vamos dizer o seguinte, o que é meu lambda? Então eu estou dizendo que epsilon lambda é igual a menos lambda epsilon. Estou dizendo que epsilon θ lambda, por exemplo, se eu multiplicar θ por lambda, é menos lambda θ. É uma função também das coordenadas, mas que ela tem natureza nas coordenadas. Mas aí, a gente também pode expandir, expandir-la diretamente. Quem é lambda θ? Lambda θ é, vamos dizer assim, lambda de t, vou expandir em θ, só vai até a primeira ordem em θ, mais um θ, e aqui vamos chamar, sei lá, de um S de t. Porque isso aqui, sendo de natureza anticomutante, isso aqui é de natureza anticomutante, o θ já é anticomutante, então esse S seria uma coordenada de mesma natureza de x. Seria uma coordenada de natureza comutante. Poderia ser uma coordenada. E aí, o que é a transformação de supersimetria? Delta lambda vai ser lambda de t', essa linha. Vamos ver uma outra maneira de chegar a essa, para fazer essa diferença, né? Menos o lambda de t. Então, vamos lá, né? Historinha. Então, vai ter lambda de t' é θ'. Então, vai ser o lambda de t' mais θ' S de t'. Menos lambda de t menos S de t. Então, fazendo as expansões aqui, lambda de t' é lambda de t, já vou cancelar com esse lambda de t aqui. E o termo que sobra quando a gente faz a variação é a derivada em relação a t, é i, epsilon, θ, lambda ponto. Derivada de lambda em relação a t. Aqui é a mesma coisa. Quando eu fizer essa expansão, esse termo aqui vai ter um θ que vai bater como S de t que vai cancelar. Depois, o θ, quando for bater no outro termo da expansão, já vai trazer o epsilon, θ vai cancelar. Então vai sobrar daqui, o único termo que vai sobrar daqui, naquela mesma maneira que eu fiz o cálculo anterior, é mais um epsilon S de t. Você vai poder pegar o epsilon, só vai poder pegar o primeiro termo, porque senão o outro termo daria um epsilon 2 também, que seria zero. Então sobra só isso, depois que eu fizer todas as expansões de Taylor aqui e subtrair disso. Então, isso aqui está fazendo o papel do meu delta lambda, que é um termo independente de delta. E esse termo aqui eu posso escrever como sendo menos i, posso botar menos delta, posso botar essa, né? Delta menos epsilon lambda ponto. Então, esse termo aqui está fazendo o papel delta lambda mais θ delta S. Isso aqui está fazendo o papel do meu delta S. Então, para esse supercampo de natureza grassmanniana, a gente, já que definiu ele daquela forma, a transformação de supersimetria, no fundo, vai induzir um delta quadrado. Então, isso aqui é o meu supercampo X. Assim. E esse aqui vai ser o meu supercampo lá. Lambda, mais S, e aí a gente chegou. Delta lambda igual a essa. Então, de novo, a variação da coordenada, vamos dizer, fermiônica, é a coordenada em função da coordenada bosônica, e no delta S é menos lambda ponto. Observando de novo, ó, que a componente que está associada ao θ são os resultados gerais da supersimetria que a gente já viu aqui.
a componente que está sempre associada a última componente do supercampo, está no topo da pirâmide, que é a carrega do teto, né? Claro, depois que nós vamos aprender, quando o teto tiver mais componentes, vamos fazer um exemplo de uma supersimetria estendida, eu vou poder ter mais termos em teto. Ter quadrático, por exemplo, se eu tivesse dois tetas diferentes, nada me impediria de ter o produto teta 1 com teta 2. Então, o que a gente vai observar é que sempre aquela componente que senta na parte mais alta do supercampo, a transformação de supersimetria dela é dada por uma derivada. Esse termo aqui, eu posso escrever também, que nem eu posso escrever a função de DDT, já que o epsilon é constante, né? De menos I epsilon. Isso que é importante, que é o DDT de alguma coisa. Nós vamos depois entender que isso é sistemático, isso vai ser sempre verdade com a argumentação de superespaço. Por enquanto é uma constatação, mas que a componente que carrega o teta, a transformação de supersimetria dela, já é uma derivada total. Então significa que se eu jogar, quiser propor como uma possível Lagrange, uma função lagrangiana, a última componente eu posso, porque se eu fizer uma transformação de supersimetria, ela varia com uma derivada total. A ação não variaria, mas a lagrangiana variaria. Então, vamos colocar as coisas desse modo, só esses dois exemplos aí. Vamos dar um intervalinho para a gente fazer reobter esses resultados, sem precisar fazer essas diferenças, mas usando a noção do gerador de supersimetria. Então, vou botar aqui no quadro de expressão para a gente finalizar. Ou então, quando a gente fez a variação, né, só para rever aqui, a gente tinha feito assim. Aqui o supercampo, a superposicionada. E a partir daqui, isso aqui vai fazer uma translação nas coordenadas do grupo supercampo. A telinha T, tetalinha com a teta mais essa. Isso aí a gente expandiu esse lado aqui, né? Esse lado aqui deu x d teta mais delta x, onde eu sei quem é esse delta x aqui. Esse delta x aqui é I epsilon comutador, é I epsilon que comutador do x. Vamos deixar desse lado aqui, nós tínhamos expandido, tínhamos visto que dava da seguinte forma, botar esse epsilon aqui, d de delta mais I é um valor que presta ddt atuando em x. Então, a gente pode escrever, talvez, em vez de ficar fazendo essas diferenças, que aqui é simples, é tudo unidimensional. Mas se a gente está em 10 dimensões, não fica tão simples. A gente está em 4, já também está tão simples. Então, para métodos mais compactos, né, depois de fazer os cálculos em superespaço. Então, a gente vê direto, né? Desculpa, aqui eu esqueci de colocar, né? Tem um x mais delta x também. Quando eu expandi, eu esqueci do x ali. Então, vamos cancelar esse x. Então, esse lado me gera o delta x e esse lado aqui me dá essa identificação. Esse aqui é o delta x. Então, nós estamos vendo que o delta x, né, então, para qualquer supercampo, isso aqui independente dele ser bosônico, fermônico, qual é a natureza? Isso aqui é geral. Estou só expandindo, na verdade, o lado direito. Estou só expandindo o campo mais quadrado. Então, a variação de supersimetria de qualquer supercampo é o parâmetro da supersimetria e esse operadorzinho aqui, atuando em cima do supercampo. A gente fez isso aqui. É isso que a gente está fazendo. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Se o meu supercampo era esse aqui, então, x de t mais o i epsilon de si, daqui eu vou tirar exatamente, vou fazer esse cálculo aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter epsilon derivado em relação a θ mais i θ derivado em relação a t de x. É x e epsilon. Vamos fazer esse cálculo ali. Derivada em relação a θ.
ddθ de x é zero. X só depende de t. ddθ desse termo, θ está explícito aqui, a derivada de θ, né, em relação a θ é 1. Então esse termo aqui vai ficar epsilon. Foi esse o resultado dessa derivada do ano. Esse termo aqui vai produzir mais i epsilon θ ddt do x ponto. E o outro termo vai dar zero, porque eu vou multiplicar θ por θ, vai aparecer um θ ao quadrado. Então, está claro que eu já calculei quem é meu ΔX. Tendo calculado quem é meu ΔX, eu já identifiquei. Isso aqui é um ΔX pequeno. E isso aqui, tem que botar sempre θ. Isso aqui, eu vou escrever desse modo, menos e x ponto. Então, quem faz o papel, isso aqui é o meu, na verdade eu defino como θ, né? Então, tem que botar. Então, só para guardar. E θ, eu manter a letra aqui. Meu ΔX, isso aqui, a componente independente de θ é o ΔX, e a componente que tem em θ é o ΔΦ. Então, quando você é o θ para cá, vai ter um sinal menos, isso aqui é menos 7. Então, dessa expressão aqui, decorre que o ΔΦ é menos epsilon x. Então, desse modo, atuando com esse operador, a gente transforma ele e fazer aquela diferença, a gente sempre tem uma operação diferencial. Sempre que eu pegar essa combinação atuando em cima do supercampo, eu sei que é o supercampo, atuo com essas derivadas em cima do supercampo, eu vou ver do lado direito quem é a variação do supercampo. Então, o termo independente de θ é a variação da altura coordenada. Tá certo, Luiz? Essa era um pouco aquela questão que você colocou ontem. Né? Ficou claro para você? Porque o Luiz estava começando a estudar sobre simetria, né? Aí você pegou o livro do Ramon. Foi o livro do Ramon, o livro do Pérez, Ramon de Teoria de Campo. Ele abriu um capítulo muito bom sobre supersimetria. Vai lá atrás, para ele. Wright, desculpa, não é? O Ramon também colocou, perdão. Você pegou o Wright, né? De capinha amarela agora, né? ele está em que capítulo? Lá no final ou no início? No último capítulo. Lá está bem feitinho, é só ele adota um outro ponto de vista. Ele faz de uma maneira que vê pelo livro dele que ele não é da tribo, supersimétrico, né? Ele é um outsider, acho que sabe, né? Mas quem faz supersimetria faz um pouquinho diferente do que ele faz. Mas está legal lá para o cara consultar, aprender assim, sozinho, com o material. Então, beleza, aqui, ΔΦ. Tá? Então, nós geramos as transformações dos campos componentes. Nós descobrimos um procedimentozinho de como que eu calculo as transformações de supersimetria dos meus objetos. No momento que eu tenho o meu multiplate, supermultiplate, eu decomponho o meu supermultiplate nas potências de θ. Então, as diferentes componentes do meu supermultiplate são as diferentes componentes que estão em cada termo na expansão interna. E aí, para eu saber as transformações desses objetos, eu aplico essa operação. Faço a translação do superespaço em cima do supercampo, e aí leio e comparo o que é o delta de um campo com os campos originais. Tá claro? Isso aí agora é uma regra universal da supersimetria. Pode estar em 6 dimensões, fazer supergravidade, está tudo aí. Então, vamos dar um breakzinho agora, porque aí eu não vou fazer o exercício pulando, vocês podem fazer imediatamente, né? E vou começar já a introduzir o conceito do que é uma derivada covariante de supersimetria. Então, o conceito de covariância das teorias de Gauss, das teorias de Euler, vai ser necessário agora. Porque o que a gente entende como uma derivada covariante? Nós vamos observar aqui. Para que serve a derivada covariante? Para saber que se um objeto se transforma de uma forma, a derivada daquele objeto tem que transformar da mesma forma. Se ao tirar a derivada do objeto, eu mudar a lei de transformação, a derivada do objeto se transforma diferentemente do objeto, eu perdi a covariância. Então, para recuperar a covariância, a gente introduz uma nova derivada, de tal maneira que a derivada do objeto tem a mesma lei de transformação que o objeto original, antes de ser derivado. E a gente vai ver que no superespaço, que a gente tem esse problema. Nós temos dois tipos de derivada do supercampo. Eu posso derivar o meu supercampo em relação a P. Por quê? Porque eu é uma função de P.
posso derivar o meu supercampo em relação à Terra. Por quê? Agora a questão é, ao fazer as derivadas, eu tenho que consultar as transformações de supersimetria desse objeto e desse objeto. Aí a gente vai ver que a transformação de supersimetria desse objeto não confere a ele a característica de um supercampo. Ou seja, se eu derivar um supercampo em relação à Terra, eu não ganho um supercampo. O que significa não ganhar um supercampo? Significa que a variação do delta desse objeto novo não vai seguir esse padrão. O que caracteriza o supercampo é isso, a variação dele, ela tem que seguir esse padrão. Aqui, a variação do X. Então, se a variação dele for diferente, a variação do X, então for diferente de epsilon, aquela operação toda aqui, atuando no dv de x, se isso aqui fosse igual a isso a derivada se transforma da mesma maneira que o supercampo. Nesse caso, a gente vai ver que o deles vai funcionar. Vai ver que isso não vai funcionar exatamente para isso. Daqui a pouco, então, a gente vai ver a derivada do supercampo em relação à coordenada grasmaniana quebra a covariância. Aí eu tenho que buscar agora uma chamada derivada covariante de supersimetria. Então, o que é interessante é que não introduziu o espaço curvo, não mexeu na curvatura do espaço, mas a gente, aquela pergunta que você fez no dia, mas a gente vai precisar de uma derivada covariante. Então, o que significa você estar num espaço onde não tem curvatura, mas tem derivada covariante? Significa que você deve ter torção. Então, o superespaço é plano, não tem curvatura. A gente vai ver que ele tem torção. Então, naturalmente, a ideia de introduzir uma coordenada grasmaniana confere um espaço plano à propriedade de torção. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos intervalo 6 a 15 minutos.